Olá amigos, eu sou o Rogério Betim, sejam muito bem-vindos. O Jornal Nacional, ele entrevistou agora há pouco o Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro, nesta ordem. Eu vou mostrar as duas entrevistas a vocês, vou fazer comentários, só que eu vou inverter. Primeiro nós vamos assistir a do Jair Bolsonaro, depois a gente volta e vamos assistir o do Haddad e vamos comparar, vamos comentar essas duas entrevistas, tá bom? Vamos lá então. Obrigado ao candidato Haddad. Agora, então, é a vez do candidato Jair Bolsonaro pelo nosso sorteio. Candidato Bolsonaro, boa noite. Parabéns pela chegada ao segundo turno em primeiro lugar. O senhor, por favor, também pode começar com a sua mensagem de 2 minutos para os eleitores e, claro, os mesmos 15 segundos de tolerância, por favor. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite, brasileiros. Primeiro, meu muito obrigado aos quase 50 milhões de pessoas que acreditaram em mim no último domingo. O nosso compromisso, a nossa plataforma, a nossa bandeira baseia-se em João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu muito obrigado às lideranças evangélicas, ao homem do campo, quer seja do agronegócio, quer seja da agricultura familiar. Obrigado, caminhoneiros. Obrigado, policiais civis e militares, integrantes das Forças Armadas. Obrigado, família brasileira, que tanto clama para que os seus valores sejam respeitados. E mais ainda, que a inocência da criança em sala de aula esteja acima de tudo. Então, meu muito obrigado, em especial à região Nordeste, que apesar de eu ter perdido lá, nunca alguém que fez oposição do PT teve uma votação tão expressiva como eu tive. Obviamente, não tive mais por fake news, mentiras. Nós não pretendemos acabar com o Bolsa Família. Muito pelo contrário. Devemos combater as fraudes para que aqueles que realmente precisam possam ter um dinheiro um pouco maior. Homens e mulheres do Bolsa Família, fiquem tranquilos. Não pretendemos criar ou aumentar o imposto de renda, a cobrança de imposto de renda. Mentira! A proposta do nosso economista Paulo Guedes é que quem ganha até 5 mínimos não descontará imposto de renda. E acima disso, uma tabela de 20% para todos. Não pretendemos recriar a CPMF. Eu fui um dos que votou contra a CPMF no passado. Queremos um Brasil aberto ao negócio com o mundo todo, fazer parceria com o mundo todo, jogar pesado na questão da insegurança pública, fazer com que as mulheres se sintam protegidas no Brasil. Dessa forma é que nós pretendemos governar o país e dessa forma pretendemos construir o futuro da nossa pátria maravilhosa. Candidato. Só uma pausa um pouquinho. Olha que interessante, gente. O Bolsonaro começou só agradecendo. Obrigado, obrigado, obrigado. Agradeceu. Olha a humildade dele e a gratidão. Gratidão. Ele poderia muito bem estar chateado por não ter ganhado de uma vez no primeiro turno, tá chateado com o Nordeste, chateado com um monte de coisa. Não, ele está agradecendo. Obrigado a vocês, obrigado aos brasileiros, obrigado a esse setor, esse setor, esse setor, obrigado ao Nordeste. E ele tem razão. Apesar de ele ter perdido no Nordeste, das 9 capitais do Nordeste, o Bolsonaro ganhou em 5. O Haddad, mesmo assim, não conseguiu ganhar em 5 capitais, ganhou só em 3 e o Ciro Gomes ganhou em 1. Então, de todas as capitais do Nordeste, o PT ganhou 3 e o Bolsonaro ganhou... O Bolsonaro ganhou 5. Olha o sucesso do Bolsonaro no Nordeste. Então, vocês aí do Nordeste, sintam-se orgulhosos por terem votado no Bolsonaro. O Bolsonaro tá certo. E ele falou das fake news, e é isso mesmo. As fake news atrapalharam muito a candidatura. Que esse cara aqui ajudou a programar. A Globo, a Band, o SBT, jornais, revistas. Eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso, mas o Bolsonaro lembrou muito bem que as fake news atrapalharam muito. Ele não vai acabar com o Bolsa Família, pelo contrário, vai acabar com as fraudes do Bolsa Família, vai aumentar. Não vai acabar não vai trazer o CPMF, não vai aumentar os impostos, vai diminuir os impostos. Vocês vão ver com o Haddad vai falar a mesma coisa, mas é mentira, tá? Depois eu comento o Haddad. Vamos continuar com a entrevista do Bolsonaro. No mês passado, durante uma palestra, o seu vice, o general Hamilton Mourão, disse que a Constituição brasileira de 1988 foi um erro. A chamada Constituição Cidadã, como a Renata acabou de dizer há pouco, que é aquela que garante a nossa democracia e que completou recentemente só 30 anos. O general Mourão disse que a elaboração de uma Constituição nova, eu vou abrir aspas para as palavras dele, a elaboração de uma Constituição nova não precisa ser feita por eleitos pelo povo. E eu fecho aspas. Isso poderia ser feito por um conselho de notáveis,
nas palavras usadas pelo seu vice e apenas referendada depois pelos eleitores. De novo, nós temos que dizer, juristas dizem que a nossa Constituição não permite a convocação de uma Constituinte, não há uma previsão para isso. Existe uma previsão de reforma por emenda constitucional, que precisa de aprovação de 3/5 dos deputados e dos senadores. E essas emendas, o senhor sabe, não podem mudar as chamadas cláusulas pétreas, né? Essas não podem ser alteradas de jeito nenhum, como o Renato também já disse aqui. Bom, também em setembro, numa entrevista à Globo News, o general Mourão admitiu a possibilidade de o presidente da República perpetrar o chamado autogolpe. O que é que o senhor diria aos seus críticos que se preocupam com a democracia brasileira no caso de o senhor se eleger presidente? Muito boa pergunta, a oportunidade do Bolsonaro explicar isso, porque teve muitas fake news e muitas notícias falsas e mentirosas a respeito disso. Vamos ver o que ele vai falar. Com a democracia brasileira no caso de o senhor se eleger presidente. Ele é general, eu sou o capitão, mas eu sou o presidente. O desautorizei nesses dois momentos. Ele não poderia ir além daquilo que a Constituição permite. Jamais eu posso admitir uma nova Constituinte, até por falta de poderes para tal. E a questão de autogolpe, não entendi direito o que ele quis dizer naquele momento, mas isso não existe. Se estamos disputando as eleições, é porque nós acreditamos no voto popular. E seremos escravos da nossa Constituição. Repito, o presidente será o senhor Jair Bolsonaro. Quem nos auxiliará? Sim, o general Augusto Mourão. E ele, Hamilton Mourão, e ele sabe muito bem da responsabilidade que tem por ocasião da sua escolha para ser vice. Nós queremos demonstrar com isso que precisamos, sim, ter um governo com autoridade e sem autoritarismo. Por isso, nos submetemos ao sufrágio popular. E tenho certeza que, uma vez eleito, o que falta um pouco ainda ao general Mourão é um pouco de tato, um pouco de vivência com a política. E ele rapidamente se adequará à realidade brasileira e à função tão importante que é dele. Já Augusto Mourão, agradeço a sua participação, mas nesses dois momentos ele foi infeliz. Deu uma canelada. Mas, repito, o presidente jamais autorizaria qualquer coisa nesse sentido. Candidato. Como diria o Romário, né? Ele calado é um poeta. Mas olha, explicou bem o Bolsonaro, ao invés dele tentar confirmar as palavras do Mourão de uma outra forma, não é bem assim, Não, o Bolsonaro foi correto, foi humilde, ele falou, ele errou nessas palavras, ele foi infeliz, ele ainda não tem tato com a política, o presidente vai ser eu, não vou autorizar, não vai acontecer de maneira nenhuma. Então o Bolsonaro foi transparente e foi sincero, isso que é muito bom. Porque quando alguém erra, o pior é a pessoa tentar esconder o erro e sabe quando a pessoa vai explicar e erra mais ainda? Tipo o Álvaro Dias, sabe, quando foi pedir desculpa ao Bolsonaro, daí lambuza mais ainda. Bolsonaro não, foi sincero, falou, ele errou, ele não tem tato com a política, não entendi o que ele quis dizer, mas o presidente sou eu. Então o Bolsonaro saiu muito bem nessa explicação, né, e eu me sinto por satisfeito, que é o Bolsonaro que é o presidente, que não vai ter golpe, não vai ter outra Constituição, nada disso. E eu gostei da humildade dele e aceitar o erro, falar assim, não, o general Mourão errou, não foi feliz na fala, ainda não está habilitado com a política, né, deu umas caneladas, então eu achei interessante. Comenta aqui o que vocês acham, tá bom? Vamos continuar. O senhor ainda teria 30 segundos para complementar a sua resposta. O senhor abre mão deles? Eu posso complementar. Quando você fala em Constituição, uma Constituinte, não podemos admitir isso, até porque não teremos autoridade para tal. Vamos manter e sermos escravos da nossa Constituição. Algumas propostas pontuais, sim, poderemos propor, como, por exemplo, a redução da nossa maioridade penal que o povo quer e deseja. Putz, mas quem que era os petistas que tava lá buzinando, bem na hora que o Bolsonaro tava ao vivo? Só podia ser gente da esquerda, né? Porque para atrapalhar a entrevista ao vivo, todo mundo tava sabendo que o Bolsonaro tava ao vivo, o cara vai lá e buzina sem parar. Tá louco. Vamos continuar. E vocês viram o que ele falou, né? Vai reduzir a maioridade penal. Isso é muito bom, né? Menor de 16 anos, 17 anos, matou, cometeu crime, vai ser julgado igual um adulto. Não tem capacidade de matar, de roubar, então vai ter capacidade de cumprir com seus atos também. Vamos continuar. Candidato, então agora o senhor tem mais 30 segundos para se despedir dos eleitores. Vamos pacificar e unir o povo brasileiro.
sob a bandeira verde e amarela, sob o nosso hino nacional, juntando todos que foi dividido no passado pela esquerda. Dessa forma, podemos mais que sonhar. Temos a certeza que faremos um Brasil diferente do que foi feito até o momento. Não aceitaremos o toma lá da cá e nem imposição partidária para escolher o nosso time de ministros. Será um time, aí sim, de notáveis, competentes e com autoridade para buscar o que é melhor para o Brasil e não para agremiações político-partidárias. Candidato Jair Bolsonaro, muito obrigado. Então é isso, essa é a entrevista do Bolsonaro. Eu já volto para o Haddad, vou mostrar o que ele falou a vocês. Também foi perguntado sobre golpe, sobre Constituição, mas que bom essa oportunidade do Bolsonaro falar ao Jornal Nacional, ele que quase não teve tempo de TV, ficou preso no hotel, agora ele pôde falar, esclarecer, né, aquelas derrapadas do general Mourão, do vice dele, tá bom? E ele falou, né, vamos melhorar o Brasil, vamos diminuir os impostos, para quem ganha até 5 salários mínimos não vai pagar imposto de renda, muito bom. Tá? Comenta aqui o que vocês acharam, e agora eu vou voltar para a entrevista do Haddad, para a gente comparar e vamos ver o que ele falou também, tá bom? Candidato Haddad, boa noite, parabéns pela chegada ao segundo turno em segundo lugar. Antes de mais nada, nós gostaríamos que o senhor aproveitasse esse momento para uma saudação aos eleitores, numa mensagem de 2 minutos, a gente vai dar uma tolerância de 15 segundos. Bom, Renata, Bonner, é uma grande satisfação estar com vocês nessa noite. Telespectador, cidadão, cidadã brasileiros, uma grande satisfação estar no segundo turno com seu apoio. É uma honra poder participar de um segundo turno de uma eleição presidencial, situação em que nós vamos poder confrontar apenas 2 projetos. Vai ficar muito mais claro para você a natureza de cada um dos projetos. Nós, do lado da social-democracia, do estado de bem-estar social, que garante o direito do cidadão, que garante o direito do trabalhador, que cumpre a Constituição de 1988, que ampliou as possibilidades e as oportunidades. Um projeto que visa gerar empregos e oportunidades educacionais. Conforme eu tenho dito ao longo dessa campanha, eu que tenho apenas 20 dias de campanha e consegui atingir 29% dos votos, mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras confiaram no nosso projeto, eu tenho dito que uma pessoa tem que acordar e ter para onde ir. É como eu aprendi com meu pai. E isso exige do poder público oportunidades de emprego e de educação. É carteira de trabalho assinada numa mão e um livro na outra. Espírito desarmado em virtude do desejo de promover desenvolvimento com inclusão social. Nós não podemos pensar em outra natureza de desenvolvimento. Desenvolvimento para poucos não é desenvolvimento. A economia pode até crescer, mas ela não vai se estabelecer. O verdadeiro crescimento que nos interessa é aquele que é compartilhado com todos os brasileiros, sobretudo com os mais vulneráveis. É esse projeto de Brasil que nós queremos defender nesse segundo turno e o faremos com muita responsabilidade e com muito respeito a você, eleitor, eleitora. Candidato, o seu programa de governo prevê a convocação de uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição brasileira, a chamada Constituição Cidadã, que é o que garante a nossa democracia e que acabou de completar apenas 30 anos. Juristas dizem que a nossa Constituição ela não permite a convocação de uma Constituinte, não há previsão para isso. Só há previsão de reforma por uma emenda constitucional e que precisa da aprovação de 3/5 dos deputados e dos senadores. E essas emendas, elas não podem mudar cláusulas pétreas. Essas não podem ser alteradas de jeito nenhum. Um outro ponto é que 10 dias atrás, o ex-presidente do PT, José Dirceu, disse ao jornal espanhol El País que não acreditava numa vitória eleitoral de Jair Bolsonaro e declarou o seguinte, abre aspas, dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Fecha aspas. O que o senhor diria aos seus críticos que se preocupam com a democracia brasileira no caso de o senhor se eleger presidente? Bom, em primeiro lugar, sobre a primeira pergunta, nós revimos o nosso posicionamento.
nós vamos fazer as reformas devidas por emenda constitucional. Quais delas? Em primeiro lugar, a reforma tributária. No Brasil, quem sustenta o Estado é o pobre, infelizmente. Quem paga mais imposto proporcionalmente à sua renda é o pobre. E os muito ricos não pagam absolutamente nada, pagam uma proporção muito pequena da sua renda. Essa reforma tributária será feita por emenda constitucional, que prevê, inclusive, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Uma proposta defendida por nós desde janeiro de 2018 e que contempla o nosso plano de governo. Segunda reforma importante é a reforma bancária. Não é possível continuar convivendo com essa concentração de bancos, com as taxas de juros que eles cobram do empresário que quer produzir e do consumidor que quer comprar no crediário. Se nós fizermos com que o juro baixe, o lucro do empresário sendo maior que o juro, as pessoas vão voltar a investir e vão voltar a contratar. E se nós diminuirmos os impostos da classe média e dos mais pobres, eles voltarão ao mercado de consumo e exigirão dos empresários que contratem força de trabalho para produzir mais. Essas duas medidas são essenciais para a retomada do crescimento e vão ter que ser feitas por emenda constitucional. A terceira emenda constitucional importante é o fim do congelamento de gastos que afetou drasticamente o investimento. Sobre a segunda pergunta, o ex-ministro não participa da minha campanha, não participará do meu governo e eu discordo da formulação dessa frase. Para mim, a democracia está sempre em primeiro lugar. Candidato, o senhor tem mais 30 segundos para se despedir. Eu queria agradecer, Renata Bonner, a oportunidade de reiniciar esse segundo turno na presença de vocês, podendo conversar com o eleitor, com a eleitora, e pedindo a todos que acompanhem essas 3 semanas. O futuro do país está em jogo, o futuro da democracia está em jogo, o futuro dos seus direitos sociais e trabalhistas está em jogo. E nós queremos respeitosamente pedir a sua compreensão, o seu apoio, a sua atenção, para que você vote conscientemente. Muito obrigado. Obrigado ao candidato Haddad. Bom, gente, deixar congelado aqui. Eu não pude dar pausa durante a entrevista do Haddad, mas eu vou comentar agora. Você vê que ele fala, né? Só tive 20 dias de campanha e tive 29 milhões de votos. 20 dias de campanha não, ele está desde o início na campanha. Ele era vice, passou a ser principal. E ele teve 29 milhões por causa do Lula. As pessoas votaram no Lula. Ninguém votou no Haddad. Votaram no Lula. Isso que fique bem claro. Tá? Porque ele fala Haddad é Lula, Lula é Haddad, todo mundo falando é Lula, né? Outra coisa, a questão ali da Constituinte, ele fala assim, nós revimos isso, porque no plano de governo estava escrito lá que eles iam criar uma nova Constituição. Aí ele vem e desmente a própria coisa que ele fala. Eu falei para vocês que o Bolsonaro assumiu o erro, assumiu, o general Mourão errou, não soube falar direito, não concordo com ele. O Bolsonaro assumiu o erro. O Haddad não, nós voltamos atrás, a gente não vai fazer isso não. Como que não vai fazer? Tá no plano de governo. Então, isso é conversa para boi dormir. Eles vão fazer assim. Se o PT ganhar a eleição, eles vão tomar o poder, como disse o Zé Dirceu, vão tomar a imprensa, a liberdade, vão fazer uma nova Constituição. Isso aqui vai virar uma Venezuela, essa é que é a verdade. Outra coisa ele falando, nós vamos exigir que seja baixado o juro dos bancos. Como é que você vai exigir? Vai dar uma canetada? O governo que vai mandar na economia? O governo vai exigir que os bancos baixem os juros? Então, tudo isso é contra a democracia, mexer no mercado. Quanto mais o Estado mexe no mercado, pior fica para a economia. O Estado não tem que mexer no mercado. Ele prega o Estado máximo, o Estado ter mais poder. Não, o certo é o Estado mínimo, o Estado ter menos poder em relação à economia. Então, é muito perigoso o PT voltar ao poder. Muito, muito perigoso. E ele fala, Zé Dirceu não participa da minha campanha, não vai acontecer isso. Mas é o que ele fala, tá? A verdade, as propostas dele é para ter menos democracia, mais Estado, mais poder e vai virar uma Venezuela isso aqui, tá? Então,